Uma vez mais, os embaixadores do Clube de Vinhos de Portugal voltam a reunir-se para um animado jantar. O Flash, como não podia deixar de ser, está aqui para lhe mostrar tudo. Portanto, se é um bom apreciador de vinho, tal como nós, aconselho-lhe a ficar desse lado. Come on, set me free, take a chance, welcome me to ecstasy. Quais são então as expectativas para este encontro, segundo encontro dos embaixadores do Clube de Vinhos de Portugal? Vamos conhecer coisas novas, aprender coisas novas, é sempre fantástico. Basicamente o que se vai fazer não é beber vinho, vai-se sobretudo aprender muito, vamos conviver. Porque uma coisa é nós conhecermos do ouvir falar e outra coisa é conhecer a partir de começar a dominar as coisas, ganhar uma experiência mais profunda. Temos um especialista de vinhos que vai nos fazer perceber cada composição de cada vinho e tornar-nos cada vez o nosso conhecimento mais rico sobre os vinhos. Can unwind, and I know that I can by your side. Liberta-me, porque eu sei that you're the one that holds the key. Come on. Neste caso estou também a aprender muita coisa, como outros colegas meus do grupo. Estamos a aprender porque de facto há toda uma cultura ligada ao vinho, isto é muito mais do que a cerveja, né? Desde a própria produção do vinho, ao teu tratamento, às caixas. Mais variedades também. A caixa, as regiões, tudo isso é bom, há sempre um espaço no nosso cérebro, na nossa consciência para a gente aprender mais qualquer coisa, há sempre um espaço para coisas novas. Então é mais uma oportunidade de convivermos, de conseguirmos conciliar cada vez mais os vinhos portugueses com a gastronomia aqui em Angola. Agora, como eu disse logo no início, já somos veteranos, portanto, isso é só mais uma experiência básica. Help me leave my words behind. It's my spirit and my mind. Liberta-me, porque eu sei that you're the one that holds the key. Set me free. Quando normalmente os sommeliers dizem que o vinho tem um aroma, a canela, um sabor a madeira, afrutado, quando dá um gole no vinho, realmente consegue sentir tudo isso? É um exercício e com a prática as pessoas vão ganhando aptidões para isso. A primeira é muito difícil. Não consigo. O vinho tem uma componente da madeira e depende de cada madeira. Há madeiras específicas e tu consegues, com o aprendizado e com o andar do tempo e fazendo muitas provas. Para mim é aquele vinho que fica mais agressivo na língua, na boca, no fim de beber, é aquele mais leve. Agora, o que é que significa? Mas também este é o segundo encontro do Clube dos Vinhos, pronto, ainda tenho muito para aprender, não me critiquem, por eu saber ainda muito pouco, está bem? Transmitir o aroma que a gente sente para outra pessoa é um pouco difícil. Seria mais fácil ter uma taça e eu dizer, olha, eu sinto esta sensação, e provar e dizer, eu sinto aquela sensação. Mas é verdade que é muito fácil perceber os sabores à fruta, porque às vezes há um cheiro agradável de uva madura, às vezes há um cheiro agradável a maçã, há um cheiro agradável a vinagrado, às vezes há de facto um sabor em que a gente sabe que não é o sabor do outro vinho, enfim. E depois acabamos percebendo com o especialista, a pessoa mais entendida, o porquê de todas essas diferenças, e aí depois a gente vai atrás daquilo que de facto gosta, porque muita gente compra por comprar, bebe por beber, e se calhar até muitos dizem, eu não gosto muito de vinho, é porque pela primeira vez ou pela segunda deram com o vinho errado, porque se acertarem no vinho se calhar vão encontrar um grande companheiro por uma boa refeição. Qual é o seu vinho preferido? Brancos, tintos, rosés? Tem muito a ver com o momento, mas o tinto é o meu preferido. Para mim, espumantes lideram. A seguir vem os rosés e depois o tinto. Mas feito um balanço, para mim o ouro é o tinto. O resto é conversa. Atrai-me muito mais pelo vinho tinto. Não sou muito de vinho branco ou rosé, apesar de vez em quando provar. Outro vinho que eu gosto, mas também é completamente diferente, é o vinho do Porto, claro. Para quem não é expert, sente efetivamente que o vinho tinto para as carnes e o peramanca é uma maravilha. E o tinto normalmente bebe em que momentos? Quando está feliz, quando está triste? O vinho é um bom acompanhante para todos os momentos. Para pensar, para descontrair, quando há felicidade, todos os momentos. Ele sabe acompanhar a qualquer momento.
eu gostaria de saber, por exemplo, para acompanharmos um bom calulu, qual era o vinho, os nossos pratos típicos, qual era o vinho que nos indicaria? Calulu é um prato que pode casar com os dois tipos de vinhos, tanto com o vinho tinto, desde que não seja um vinho muito encorpado, seja um vinho mais aberto, mais fresco, e como um vinho também, um vinho branco. Até já começa a dar assim umas dicas em casa, qual é o vinho que combina com que comida, com aquele prato, já estamos nessa fase. Olha, na verdade o engraçado no meio de tudo é que curiosidade existe muita e querer passar a sabedoria também existe. O engraçado é que uma taça de vinho depois o orador acaba adormecendo, percebes? Eu às vezes quero de facto passar muita coisa, mas eu com uma taçazinha estou arrumado. Uma taça, Isso é duas... sério mesmo ou é um mito? O vinho dá mesmo sono, provoca sono? Dá, Se consigo. dá. Vinho dá sono, mas também dá apetite. E por outro lado, é confortável, é um sono que depois de 15, 20 minutos, quando a gente abre os olhos, está tudo bem. Porque eu acredito que essas coisas de vinho têm muito a ver com o tato. E não é em 2 rodadas que eu vou já ser um expert em vinhos. Mas, de qualquer forma, com esta gente tão experiente que está aqui a ajudar-nos a tentar perceber essas coisas de vinho, eu posso dizer já que já estou no degrau 2. Eu também descobri em tempos que existem também os desert wines, que são os vinhos de sobremesa, certo? Exato, é verdade. Como é que são compostos estes vinhos? São uns vinhos mais adocicados, mais aliculados e que fazem um casamento com a sobremesa. Sim, mais ou menos parecidos ao vinho do Porto. É, para a família dos vinhos do Porto. Para além dessa questão de degustar vinhos, o que mais me atrai nesse tipo de encontros é precisamente olhar para o vinho não do ponto de vista alcoólico. Eu sempre converso com as pessoas e desde que comecei a participar destes encontros, tento sempre procurar no vinho a parte mais saudável que ela tem. Os vinhos é como tudo, tu se começares, vamos lá ver, a ver muitos jogos de futebol, não é? Chega uma altura, tu já sabes quem é o jogador, se aquele é bom defesa esquerdo, se não é... Então, no vinho, é assim, sem exageros, não é? Não vais saber tudo numa noite, senão vai sair todo boiado. Mas constantemente, sempre que consumires um vinho, tu ficares atento a esses pormenores e começares a provar, chega uma altura, tu já das conta, já tens noção, não, que esse vinho tem taninos, esse não tem, que aquele é mais afrutado, aquele não. E hoje, no segundo encontro, fico com a ideia de que para o ser humano o vinho é importante até para a saúde. Por acaso aprendi uma coisa com o Pedro, na reportagem passada que a minha colega fez, que os melhores vinhos de Portugal são de 2011. Exatamente. Nos últimos 30 anos, a melhor colheita em Portugal foi do ano de 2011. Portanto, quando tu consumires um vinho, fores a um restaurante, seja vinho branco, seja vinho tinto, seja vinho rosé, se for de 2011, não te preocupes muito com a marca, estás a ser muito bem servido. Daí que, se não exagerarmos, se bebermos dentro daquilo que são os padrões civilizacionais, eu acho que o vinho sempre faz bem, é uma boa experiência, é verdade.